E deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela, e dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. O primeiro princípio para a vitória que Deus estava ensinando para este povo era: siga a arca. Se você quer saber o caminho da vitória, siga a arca. Por quê? Porque a arca da aliança era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Ali estavam guardadas as tábuas da lei, e ela representava a glória do Senhor, a presença do Senhor, a direção do Senhor no meio do seu povo. E é interessante que quando o povo marchava, e não era guerra, a arca ficava entre duas fileiras do povo marchando, entre o povo. Quando o povo acampava, 3 tribos de Israel ficavam em cada ponto cardeal, não é? Norte, sul, leste, oeste, as 12 tribos, e a arca no meio. Mas quando eles tinham que guerrear, diferentemente de qualquer outro exército que coloca os seus melhores soldados à frente, a arca do Senhor ia à frente, ia acompanhada dos sacerdotes e dos levitas. E era interessante porque isso já havia acontecido lá com Moisés, e agora estava sendo repetida outra vez nesse momento da entrada. E é interessante também que aqui esse texto fala que eles guardavam uma distância de cerca de 1 quilômetro na frente, não é? A arca estava à frente a 1 quilômetro do restante do povo e do batalhão. Olha que coisa estranha, não é? Parecia lá sozinha. Há uma série de explicações para esse 1 quilômetro aqui nessa travessia. Alguns dizem que era porque havia a cheia do rio e havia braços do rio, e eles estariam numa das margens que não era margem natural, que era mais alta, e dali eles podiam ver o que estava acontecendo, e o Senhor queria que eles vissem o que estava acontecendo. Outros comentaristas dizem que era uma questão de respeito e adoração, para que ninguém tocasse na arca. Ninguém sabe explicar direito porque era 1 quilômetro. Eu gosto da primeira explicação, porque eles iriam ver o rio abrir diante dos seus olhos. Estariam num lugar mais alto, a arca entraria junto com os sacerdotes, e um milagre aconteceria, e todo mundo de camarote ia ver o milagre acontecer. E Deus, na sua sabedoria, disse: olha, guarda essa distância para você ver, porque o Senhor está preparando o caminho para vocês. Mas há aqui uma lição tremenda de vitória. A lição era que eles alcançariam a vitória não por causa dos preparativos feitos. Se você ler os capítulos 1 e 2 de Josué, você vai perceber que eles estavam se preparando para a batalha. A intendência tinha trabalhado, eles tinham já separado alimentos, eles tinham preparado a mudança, as tendas já estavam desarmadas, o exército já estava treinado. O primeiro do exército era aquele que já havia conquistado a terra, para mostrar que todos estavam unidos no mesmo propósito. Mas Deus estava dizendo: não é isso que vai dar a vitória para você. Não eram as informações que os 2 espiões voltaram trazendo de toda a região que vai dar a vitória para vocês. A vitória que vocês estão buscando para vencer as muralhas intransponíveis, os guerreiros gigantes e os rios em época de inundação, porque era época de inundação e o Rio Jordão estava espraiado, só poderiam vir pela intervenção do Senhor.
Por isso, sigam a arca. E quando a gente pensa no que isso significa para a minha vida e para a sua vida, significa que a verdadeira vitória da nossa vida está em seguir Jesus, em segurar na mão dele, em caminhar com ele pelo caminho da vida. E se ele não for à nossa frente, nós estamos perdidos. É interessante porque ele diz assim: olha, vocês nunca passaram por esse caminho. E quando a gente pensa em futuro, ninguém passou pelo caminho do futuro. E se você quer viver um futuro de vitória, você precisa de que o Senhor esteja caminhando à sua frente. E que você possa conhecer o caminho do Senhor. E que Ele possa lutar batalhas que você não pode lutar. Olha só o que Moisés dizia toda vez que ele colocava a arca à frente. Lá em Números capítulo 10, versículo 33 a 36, a Bíblia diz assim: e assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. E quando a arca partia, Moisés falava: levanta-te, Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: volta ao Senhor para os milhares de Israel. Olha que coisa linda. Quando a gente segue o Senhor vai à nossa frente. E Ele luta as nossas batalhas. Eu já falei isso aqui, mas eu achei tão engraçadinho, né? Um rapaz perguntou para uma criança: você confia em Jesus? Eu já aceitei Jesus no meu coração. Que bom. E o que acontece se o diabo bater na porta da sua casa? E o garotinho assim de pronto disse: eu peço para ele atender a porta. Quando Jesus vai à frente, não tem batalha que seja difícil demais, porque Ele vai lá e está na nossa frente, está na nossa batalha. Quantas vezes na minha vida e na sua vida eu não sabia, você não sabe o que fazer, e a gente pede para Jesus ir à frente da gente. E quando Ele vai à frente, coisas extraordinárias acontecem. Houve um tempo muito dramático na minha vida, lá por volta dos meus 18, 19 anos, em que a minha mãe ficou muito mal da enfermidade psiquiátrica que ela tem, e me lembro de ter recebido um telefonema do diretor da escola da minha irmã, e eu achei estranho ele ligar para mim, e ele disse: olha, ele tinha sido meu professor de geografia, eu conhecia. Ele me ligou e disse: olha, Pascoal, tudo bem, tá. Pois não, o que eu posso ajudar? Que estranho, o que minha irmã aprontou, né? Ele disse assim: a sua mãe não está bem, está aqui na escola, né? Está fazendo uma confusão muito grande e tal. Será que você podia vir buscá-la? E eu fiquei assim angustiado e disse: o que eu vou fazer com a minha mãe? Como é que eu vou resolver esse problema? Mamãe estava separada do papai, sou o filho mais velho, e eu não sabia como resolver. Mamãe não aceitava tratamento, eu não sabia o que fazer. E eu orei, porque quando Jesus vai à frente, as coisas acontecem. A gente não entende muito bem como elas acontecem, mas elas acontecem. E eu orei e falei: Senhor, me dá uma luz, me mostra o que fazer. Eu não sei nem se eu consigo pegar minha mãe lá, se ela vai me atender. Porque quando ela entrava em surto, ela não ouvia absolutamente ninguém. E é interessante que eu estava lá orando, me preparando para sair. Eu estava trabalhando, tinha que pedir para sair do trabalho, me preparando para sair do trabalho. E aí o Espírito Santo tocou o meu coração e falou assim: liga para o teu tio. Meu tio morava lá em Araraquara, né, a quase 400 quilômetros de São Paulo, 360 quilômetros de São Paulo.
E era mais ou menos 10 horas da manhã. Naquela época o meu tio era livre docente da universidade lá em Araraquara. E eu falei, essa hora, titio não está em casa. E naquele tempo não tinha celular, só tinha telefone fixo, né? Então eu falei, eu vou ligar para a casa do meu tio, não vou achar ninguém. E aí o Espírito Santo insistia, liga. Aí peguei o telefone e liguei. Tocou o telefone, meu tio atendeu. E ele vira do outro lado e diz assim, você deu sorte, hein? Eu falei, por quê, tio? Porque eu esqueci minha carteira, tive que voltar para casa. Naquela hora eu já falei, Senhor está nesse negócio. Olha que coisa, né? E aí eu contei para o tio tudo o que estava acontecendo. Disse, tio, eu sei que o senhor está a 360 quilômetros de distância, mas eu precisava falar com alguém. E eu pensei no senhor, me orienta, me ajuda, me dá uma dica, o que eu faço? E aí meu tio falou assim, filho, pede uma licença aí no seu trabalho, vai buscar sua mãe, passa na casa da sua avó, que é lá na cidade de Rio Claro, caminho para Araraquara, e pega a sua avó e vem para a minha casa. E quando você chegar aqui, vai ter um médico esperando você aqui na minha casa, e nós vamos ver o que nós vamos fazer com a sua mãe. Bom, eu saí, peguei meu carro e fui orando para buscar minha mãe na escola. Conforme eu fui chegando, eu ia dizer, Senhor, prepara o coração da minha mãe, porque eu não sei como é que eu vou fazer ela entrar no carro. E quanto mais levar ela para Araraquara, vai ser uma confusão. E aí, encontrei a mamãe e disse, mamãe, tudo bem? Ela disse, tudo bem, filho. E aí me veio na mente dizer para a mamãe, vamos resolver esse problema? Ela olhou para mim, é isso mesmo, tem que resolver o problema. Eu falei, opa, tá bom. Então, vamos para Araraquara. Ela olhou surpresa e disse assim, é lá que eu vou resolver o problema? Eu falei, então tá bom. Entrou no carro, fomos para casa, fez a mala, passei pela casa da minha avó, cheguei lá por volta de 5 horas da tarde, estava lá meu tio aguardando com um médico. Minha mãe foi internada, ficou um tempo lá num hospital psiquiátrico, e dali começou um tempo de soluções no tratamento da saúde da minha mãe. Eu estou contando isso para você porque seguir a arca de Deus, ou seguir o Senhor, é deixar Ele ir à frente, em todas as circunstâncias da vida, nas coisas boas e nas coisas ruins, é confiar que Ele tem como falar ao nosso coração, como dirigir os nossos passos, é deixar Ele interferir nos detalhes da vida, naquilo que você acha que sabe, naquilo que você não sabe. É se submeter à autoridade, o domínio, o controle dele na nossa vida. Israel não havia conquistado a vitória há 38 anos atrás, porque não quis seguir a arca. O Senhor tinha dito, essa terra eu vou dar para vocês. Mas eles só viam os gigantes, eles só viam as muralhas, eles só viam os problemas. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O que a palavra de Deus está dizendo é que a gente não presta atenção nas coisas, nem naquelas que eu preparei, como a intendência, os espias, tudo isso faz parte da vida. Mas também não presto atenção só nos obstáculos. Eu olho para aquilo que o Senhor está ensinando para mim e confio na graça dEle. Jesus é o caminho. A gente segura na mão dEle e vai. Segundo princípio de vitória, que a gente vai aprender nesse texto da palavra de Deus. Verso 5 diz assim, Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o segundo princípio de vitória é santificar-se.
Se você quer ver milagres de Deus atuando em sua vida, então você precisa aprender a santificar-se. O que Josué estava falando era que algo tremendo de Deus iria acontecer e que Deus manifestaria a sua glória no meio deles, no meio do povo. Mas que eles deviam estar preparados para receberem as manifestações do Senhor, e eles precisavam ter uma atitude prática de consagração. E é interessante porque santificar-se naquele contexto tinha uma visão muito prática, muito concreta, não é? Então, o que significava naquele tempo santificar-se? Então, a primeira coisa que eles tinham que fazer é tomar banho. Olha que coisa, né? Por quê? Aquele povo do deserto não podia tomar banho toda hora. Então, santificação começava com banho. Depois tinham que lavar toda a roupa, para ficar bonito, cheiroso, para receber o Senhor, não é? Depois de tomar banho, de lavar a roupa, eles tinham que arrumar a casa, ver se tinha alguma coisa suja dentro de casa, porque santificar-se significava tirar toda a sujeira. E tirar a sujeira significava não apenas ver se tinha coisas sujas, mas também coisas corrompidas. Então se tirava inclusive o fermento, porque naquele tempo o fermento era massa azeda, não é? Que se misturava à massa nova. Então tirava o fermento, acabava o fermento, tirava tudo que tinha ali que pudesse significar impureza. Se tivesse algum resto da idolatria, tinha que sair também, tinha que santificar o seu corpo, mas tinha que também fazer uma reflexão de vida. O que Deus queria ensinar era que santificação significava tentar ficar adequado àquilo que é ou quem é o Senhor. E quando a gente está buscando uma jornada de vitória, primeira coisa é seguir o caminho de Deus, a vontade de Deus, o Senhor que vai à nossa frente, mas é também estar adequado ao Senhor. E esse princípio está lá em Levítico, capítulo 19, verso 2, onde a Bíblia diz assim: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e digam-lhes: sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Por que santificar-se? Porque o Deus Todo-Poderoso, que é santo, está conosco. 1 Pedro vai repetir o mesmo princípio, e ele diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Um dos motivos porque as maravilhas de Deus às vezes cessam no nosso meio, é porque não permitimos que o Senhor nos transforme, nos santifique, tire o que não presta das nossas vidas. Deus não nos abençoa quando nos conformamos com o pecado. Então, o segundo princípio de vitória é: se o Senhor vai à tua frente, e se você espera que Ele faça maravilhas, então esteja preparado para andar com o Senhor. O Senhor que vai à tua frente vai começar a revelar coisas para você, coisas que estão no meio da gente que não prestam, e que impedem a bênção de Deus sobre a nossa vida. E Ele vai dizer: filho, eu vou à tua frente, sou eu quem faço as maravilhas, mas você precisa estar preparado para essas maravilhas. E é interessante porque vão passar alguns meses dessa entrada e vai surgir um problema muito grande. Eles vão e derrotam uma grande cidade, e de repente tem que vir enfrentar uma cidade pequenininha, tão pequenininha que os generais de Israel dizem assim: não manda o povo todo para essa batalha, deixa o povo descansar, porque a cidade é pequenininha demais, e o Senhor está à nossa frente. Mas eles não sabiam que tinha uma família de Israel
A família de Acã, que havia feito o que Deus disse para não fazer, e escondeu lá na sua tenda as capas, o ouro, que Deus disse: olha, não haverá despojo dessa cidade, essa cidade vai ser consagrada totalmente a mim, para vocês entenderem que eu venho em primeiro lugar, que eu não apenas dou a vitória, mas vocês me colocam em primeiro lugar. E aí o que aconteceu? Eles foram lá e sofreram a maior derrota dessa campanha, porque não há vitória quando não há santificação. Não há vitória quando a gente se conforma com o pecado. Não há vitória quando a gente acha que é normal aquilo que Deus acha que é anormal. E aí ele retém as suas bênçãos. Não é que ele saiu do meio do seu povo, mas se ele abençoar o pecado, a gente vai ser tão diferente da natureza daquele que é o Senhor que vai à nossa frente, que não vai haver compatibilidade na presença dEle. E então ele diz: você precisa acertar a tua vida. A gente se aproxima do Senhor do jeito que está, mas a gente não fica na presença do Senhor do mesmo jeito, porque o Senhor começa uma obra de transformação na nossa vida. E essa transformação começa entendendo que a prioridade de tudo é dada ao Senhor. Uma das razões porque Deus proibiu, não é, que todo o despojo da terra, daquela cidade, fosse trazido para as tendas de Israel, porque era um costume naquele tempo, dos povos em geral, é que não havia soldado assalariado naquele tempo. Então qual era a vantagem da guerra? A vantagem da guerra é que tudo quanto fosse conquistado podia ser tomado pelo soldado e levado para sua casa, e seria parte dos despojos de guerra. Então, se houvesse gado, o gado pertenceria àquela família. Se houvesse ouro, prata, pertenceria àquela família. E assim por diante. E aí o Senhor havia dito para todos: desta cidade nada vai ser aproveitado, porque essa cidade é uma primícia. E eu estou em primeiro lugar. E você vai consagrar sempre as primeiras coisas para mim. E quando Acã reteve aquilo, ele estava dizendo: o Senhor não é o primeiro. E o pecado de Acã não afetou só Acã, afetou todo mundo que estava em volta. E é isso que a gente não entende, é que às vezes o nosso pecado não afeta só a gente, afeta a nossa família que está sofrendo, afeta todo mundo que está à nossa volta. Eu queria orar com você nessa manhã. A gente aprendeu só 2 princípios dos 7 que tem aqui. Então eu convido você para voltar hoje à noite, para a gente continuar falando, tá? Mas, queridos, eu fico pensando quão valorosos, quão valiosos são os princípios de Deus para a nossa vitória. O primeiro princípio que a gente aprendeu aqui é: siga o Senhor. E seguir o Senhor é colocá-lo à frente de tudo e todos na sua vida. E quando a gente coloca o Senhor à frente de tudo e de todos, Ele vai não apenas abençoar, como ensinar o caminho. Ele diz assim: vocês nunca passaram por esse caminho, por isso o Senhor está indo à frente com vocês. E Ele vai ensinar o caminho. Quantas vezes na minha vida eu cheguei e disse: Senhor, não sei o que vou fazer. Eu me lembro de uma vez aqui, quando a gente estava construindo esse edifício, e a gente tinha começado a obra, batendo as estacas aqui, onde seriam os alicerces,
e veio o plano Collor. Você lembra do plano Collor? Tiraram todo o dinheiro que a gente tinha. E a gente não tinha dinheiro para pagar o empreiteiro. E eu fui conversar com o empreiteiro e disse: olha, você sabe, a situação no nosso país está muito difícil, está muito difícil. E aí disse para ele: o senhor não quer fazer uma pausa de 3 meses? E aí eu tenho condição de me reequilibrar e a gente volta a fazer o trabalho. E ele disse para mim assim: pastor, eu tenho um contrato com o senhor cumpre a sua parte, que eu cumpro a minha. E falei: Senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer? Mas quando o Senhor vai à frente, coisas extraordinárias dele acontecem. Havia uma máquina que batia a estaca, é um L. E essa máquina, quando tem um acidente com ela, ela tomba para a direita, para a esquerda ou para frente, mas dificilmente tomba para trás. Você imagina um L, tá? Se ela tombar para trás, ela fica um triângulo enfiado na terra. De todas as outras formas, a própria máquina, o motor dela levanta. Mas a nossa máquina, sem que ninguém se machucasse, tombou para trás. E ele não sabia explicar como. E ele ligou para mim: pastor, eu estou com um problema. Eu falei: qual é? Ele falou assim: a máquina tombou para trás e eu não consigo desvirar, eu tenho que contratar um guindaste para levantar a máquina, e custa muito caro, e eu não tenho dinheiro. O senhor sabe da situação que está esse país? E ele disse assim: eu queria fazer uma proposta para o senhor. Eu tenho um outro trabalho para fazer. Eu tiro a máquina daqui, faço o trabalho, vai levar mais ou menos uns 4 meses esse trabalho. Quando terminar esse trabalho, eu volto e mantenho o mesmo preço. Lembra que tinha inflação naquele tempo, não é? E mantenho o mesmo preço. Eu disse: vai em paz, meu filho, vai em paz. Quando o Senhor vai à frente, e a gente está vivendo santificação, e a gente está buscando viver o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, todas. Não é que a gente não passe por lutas, problemas ou dificuldades, mas o Senhor é quem luta as batalhas por nós. E esse é o maior princípio de vitória que a gente pode ter. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e queria interceder pela tua vida por uma razão: para você aprender a confiar no Senhor, a deixá-lo guiar os seus passos, ir à tua frente, e assumir um compromisso com o Senhor, de colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Olha, é sério isso. Colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da vida, o Senhor vai revelar coisas para você que estão enterradas no fundo da tenda, que você vai ter que tirar. Coisas que você nem lembrava, porque santificação é isso. A gente começa a olhar e o Senhor diz: tira aquilo lá, isso aqui não me agrada. Tira aquilo outro, isso aqui não me faz bem, isso aqui me causa tristeza ou ciúmes de você. E a gente olha para o Senhor e diz: tu és o mais importante para mim. E a gente vai tirando e vai consagrando ao Senhor. E eu queria desafiar você hoje a começar a dar passos de fé, que são passos de vitória, de confissão e de entrega. Se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã, o Senhor falou para você: olha, você está sentindo o toque do Espírito, é com você esse negócio? Então vai saindo do teu lugar para a gente orar junto, e você vai nesse ato de fé dizendo: Senhor, eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. O Senhor já me revelou isso, aquilo outro, esse vai ser o meu primeiro passo. Eu vou dizer para você, Deus é tão bom que Ele não revela tudo de uma vez. Se você lhe revelasse tudo de uma vez, você já desistia de cara.
mas Ele vai mexer com o teu coração numa coisa ou duas, para você dar os primeiros passos, e depois Ele vai segurar na tua mão e vai te levar para o próximo, e para o próximo, e assim sucessivamente. Se o Senhor está falando com você, sai do teu lugar, vem para cá, vamos orar junto aqui, nesse momento de consagração, de entrega, de santificação, de devoção, de reconhecimento. Hoje é dia do Senhor nas nossas vidas. Então, se o Espírito de Deus te toca, vai saindo aí, vem para cá. A gente vai orar juntos, na presença do Senhor. O Senhor é por nós. E a gente vai estar juntos aqui, não é? Às vezes são questões muito profundas da alma, do coração, íntimas da gente. Às vezes são de relacionamentos dentro da família. Às vezes são condutas que precisam ser alteradas. E quem te vai dizer, Senhor, eu vou confiar no teu jeito. No teu jeito. E a gente vai dar passos de fé. E o gostoso é ver a boa mão do Senhor abençoando a vida da gente. É tão gostoso ver como Deus cuida de detalhes. Detalhes. Eu fico às vezes constrangido. Sabe quando você fica constrangido? Eu me lembro uma vez que Deus me abençoou, e foi uma bênção tão grande que eu fiquei sem graça. E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou receber essa bênção? E aí o Espírito Santo falou assim, filho, é meu presente para você. Se alegra, porque a graça de Deus é tão grande, que a gente fica constrangido às vezes, porque Ele vem e age em coisas da nossa vida, que às vezes a gente acha que não eram tão importantes, mas eram pequenos sonhos da alma da gente, e a gente diz, Senhor, isso aqui não era tão importante, mas assim, eu amo você, e o que toca o teu coração, toca o meu, e eu quero te abençoar. O que é que você está reclamando? Desfruta, e a gente vai aprender a desfrutar nessa jornada com Deus. Vamos orar juntos? Então fala com Deus agora, o que é que o Espírito Santo falou com você hoje? O que é que o Senhor tocou o teu coração? Que áreas Ele tocou a tua vida? E fala para Ele, Senhor, eu vou te seguir nessas áreas. Se você tem dificuldades nessas áreas, pede para o Espírito Santo de Deus te dar poder. Assim como Ele vai à nossa frente para enfrentar os inimigos externos, Ele nos dá poder para enfrentar os dragões da alma da gente. Pede a unção de Deus. E caminha com Ele todo dia. E você vai enxergar o que Deus vai fazer. Ó Pai, aqui está o teu povo nessa manhã, que se apresenta diante do Senhor. Nós estamos juntos na tua casa, Senhor, buscando a tua face, reconhecendo que somos só pó. Ó Pai, às vezes nós somos tão pequeninos, tão falhos, às vezes, Senhor, somos tão esquecidos das tuas coisas grandiosas. Cada um aqui tem marcas na sua vida dos grandes feitos do Senhor, e nós te bendizemos por isso. Mas às vezes, Senhor, ficamos tão ansiosos, tão preocupados com coisas pequeninas, porque nos esquecemos do que o Senhor já fez. E nesta hora eu quero pedir, Senhor, faz o teu povo lembrar as coisas que o Senhor já fez, de modo que quando enfrentarem os gigantes ou as grandes muralhas, eles lembrem de quem é o Senhor. E nesta hora eu quero te pedir, Senhor, segura na mão deles, aperta forte e leva-os pelo teu caminho, de tal maneira que eles se alegrem no Senhor, passo a passo. Às vezes a gente quer ter o controle de tantas coisas, quando na verdade o Senhor é a nossa segurança. Então, Pai, quando eles não tiverem o controle, e tantas serão as vezes, que venha a paz do Senhor, sabendo que o Senhor nunca deixou de ter o controle, e que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Segura na mão deles. E Pai, com relação à santificação, ilumina os olhos, prepara a alma,
toca os lábios, toca as mãos, toca o coração, toca o corpo, toca a visão, toca os bens para a tua glória, e que possamos separar, Senhor, e honrar o Senhor, fazendo do Senhor o primeiro na nossa vida. Faz a tua obra, Senhor, e que a alegria do Senhor e os milagres do Senhor ocorram. Às vezes, Senhor, um milagre que buscamos visa pessoas que amamos, e eu quero te pedir, Senhor, onde quer que estejam as pessoas que nós amamos e que estamos buscando o teu milagre, que elas sejam visitadas agora no poder do Espírito Santo. Toca, Senhor, abençoa, Senhor, põe a tua mão de poder. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar esse culto cantando juntos. Eu gosto de terminar assim, desse jeito que a gente está aqui, cantando juntos e adorando ao Senhor. Eu creio que não tem melhor momento para a gente terminar um culto do que na presença do Senhor, não é verdade? Fica aqui uma dica, tá? Se você hoje fez o sua primeira entrega, você nunca fez isso que você fez hoje, tem um povo que está ali de coletinho verde, que quer te ensinar alguns princípios para os próximos passos, tá? Então quando terminar esse culto, pede para eles lá te ajudarem. Existem várias coisas que a igreja oferece que te ajudam nesse processo, tá? Segunda coisa, se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque a versão que você está lendo da Bíblia é uma versão de 350 anos atrás, com um português muito difícil, e eu quero te dar uma Bíblia que você vai entender. É de presente, tá? Então você vai lá e pede para aquele pessoal que está de verdinho lá, me dá a Bíblia que o pastor falou lá, tá? E caminha junto com a gente, tá? Marca um horário com Jesus e tenha um encontro com Ele todo dia. Como é que você vai seguir Ele se você não sabe onde Ele está? Não é? Marque esse horário. Se você quer saber como funciona para a gente marcar esse horário, eu gravei essa semana lá no Instagram, tá? Lá o devocional atômico, que vai te ensinando um pouquinho por dia como você faz um devocional, tá? Então, se você não viu ainda, vai lá, segue, vai aprender e faz lá na sua casa, porque o mais importante é você aprender a andar com Jesus todo dia. Amém? Adora o Senhor junto com a gente.